nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta devastadora, proposta por Maria Rita. Olá, professor, não sou uma tábula rasa, sou historiadora e trabalhei como tal 30 anos e também sou artista plástica desde a infância. Possuo conhecimentos da mitologia grega, da filosofia e um pouco de sociologia. Entretanto, muitas vezes me sinto perdida nas exposições de sua fala. Como melhorar isso? Bom, Maria Rita, talvez eu tenha que melhorar para me fazer entender melhor, transmitir melhor as coisas que a gente faz aqui em torno da psicanálise. Mas eu vou tentar mapear um pouco algumas dificuldades que eu entendo serem particularmente assim agudas em quem vem de fora assim, do campo da psicologia, ou da clínica, ou da psiquiatria, né? Ou seja, aqueles que não têm uma experiência muito direta com pacientes. Isso acho que é muito importante para a gente entender o regime, às vezes, um pouco errático de ligação entre os conceitos e até mesmo a forma flutuante como eles às vezes se dão. Por quê? Porque a gente está na transmissão em psicanálise interessado em que aquele conceito ele reverbere de uma maneira pessoal, que ele tenha uma representação clara e distinta para a consciência, que ele possa ser bem expresso, que ele possa ser bem definido, né? Seu gênero na sua espécie, ele possa ser confrontado e contrastado com outros conceitos, que a gente possa dominar a rede de conceitos como uma constelação, né? De planetas, vamos dizer assim, onde quando um se move, todos os outros se movem também. Ou seja, todo esse lado que eu acho que você tem na tua formação, né, que é o lado do rigor textual, ele é muito importante para a psicanálise. Mas a gente lida também com um outro tipo de rigor, um outro tipo de saber, que talvez no teu campo aí da história a gente pudesse aproximar dos problemas conhecidos como os problemas da história oral, ou seja, da história que tem que ver com o testemunho, que tem que ver com o testemunho na medida em que ele envolve um certo esquecimento, com o testemunho na medida em que ele fala de um ponto de vista não apenas particular e representativo, mas de um ponto de vista insubstituível, singular, né? Quer dizer que a gente tem que levar em conta que aquele ponto de vista ele é de certa forma assim único. Bom, acho que uma dificuldade para quem às vezes está no começo do curso de psicologia e está tendo o primeiro contato com a psicanálise é que nós estamos diante de uma, vamos dizer assim, de uma disciplina ou de uma ciência que ela é arbórea. Ela não é assim como uma física, como matemática, como a biologia, que ela tem problemas consensuais e que esses problemas vão avançando na medida que a gente renova paradigmas, que a gente acumula experiência e saber sobre aquele objeto ou sobre aquele processo. É um pouco comparável com a história, na medida que a gente vai voltando e encontrando os arquivos, que a gente vai aumentando o nível de materialidade do testemunho, da cultura material que a gente analisa, a reconstrução vai ficando mais fácil. Então é uma acumulação assim de ganhos que a gente tem, por exemplo, na historiografia, quando a gente vai pensando um mesmo acontecimento a partir de inúmeras versões, né, que vão se acumulando, ou na filosofia, quando a gente pega um comentário de um autor clássico, um Platão, um Aristóteles, um Descartes, em que há camadas sucessivas e bem delimitadas, né, de entendimentos históricos, epocais sobre aquela formulação. Então, estou contrastando isso com a psicanálise, onde, por exemplo, né, a gente tem, na mesma época, o Melanie Klein e Anna Freud. Melanie Klein, Anna Freud e Winnicott. Melanie Klein, Anna Freud, Winnicott e depois Lacan, que são universos distintos que se confrontam,
né? Quer dizer, que tem sobreposições parciais, mas não perfeitas. Então, o que isso gera, né? Isso gera um tipo de saber onde a densidade autoral ela se preserva. É um pouco assim, não só como a gente tem na literatura, né? Os autores e sua fortuna crítica. Não, a gente tem na psicanálise alguém que escreve e ele é ao mesmo tempo comentador daqueles que vieram antes, testemunha da sua própria experiência local e clínica, desenvolvedor de certos problemas que às vezes não vão estar presentes no outro autor. E, sobretudo, autor. Alguém que vai, então, acrescentar algo que às vezes é um novo ponto de partida. Então a gente tem aí cortes dentro da geografia psicanalítica, como se fosse uma cidade, mas ela não se fecha numa totalidade. Ela tem rios que atravessam, ela tem uma montanha que impede você passar daqui para lá, você tem que dar a volta. Ela é um terreno heterogêneo. Como melhorar isso? Acho que uma boa atitude é a gente tentar formar assim, um ponto de vista sobre a totalidade. Isso envolve alguma disciplina para a gente conseguir aprender uma obra, um autor. Então pegar o Freud, por exemplo, e ter, assim, alguma medida do conjunto do que ele fez. Então, das obras lidas, vamos dizer assim, na sua sucessão, né? Você não precisa ler e dominar 24 volumes. Mas, como é que o Freud foi se criando problemas? Como é que o Freud foi descartando problemas? Como ele foi mudando seus interesses e seus paradigmas clínicos? Como ele foi conversando com áreas e com autores diferentes ao longo da obra, né? Ou seja, essa reconstrução é a tarefa típica do historiador. Aqui, nos nossos programas do YouTube, feliz ou infelizmente, a gente faz tudo disso aos poucos e mais algumas outras coisas. Então a gente trabalha comentando Freud, a gente trabalha comentando Lacan, mas a gente tem também pequenas inserções sobre outros autores. Alguns da filosofia, alguns da história, outros da antropologia, outros da própria psicanálise. A gente tem aqui também um trabalho que eu acho muito importante, que eu acho um trabalho assim de base para quem quer, vamos dizer assim, se aproximar das práticas clínicas ou dos saberes clínicos, que é a psicopatologia. Então, muita gente lê a psicanálise, frequenta a psicanálise, mas não se coloca um conjunto de estudos mais ou menos regular sobre o que é o patológico, né, para o humano. Isso pode ser feito pela via do DSM, que vai te apresentar uma lista mais ou menos convencional, mas eu acho muito mais interessante se você apreende a psicopatologia na sua própria historicidade. Então, passando por um autor como Foucault, mas passando pelas várias histórias da loucura que a gente tem, o Potter, da Inglaterra, recentemente Madness and Civilization, um trabalho que você vai gostar bastante, vai ser publicado agora pela editora da Unesp. Há vários relatos de processos de enlouquecimento, como a autobiografia do presidente Schreber. Esses são textos que eles, vamos dizer assim, mais ou menos fundamentam o que a gente poderia chamar assim, do que nós estamos falando. Por quê? Eu insisto nesse ponto, porque frequentemente aquele que frequenta outras áreas das ciências humanas, até mesmo das ciências exatas, quando tem interesse em lógica, em topologia, tem uma intuição muito aproximada do que vem a ser a variedade das formas de sofrimento humano. Os tipos de neurose, as variantes de perversão, os tipos de psicose, como elas não são redutíveis entre si. Isso eu acho que é um saber assim de base que ajudaria talvez você a se sentir um pouco menos perdido. Outra coisa que assim eu recomendo é ter na medida assim que nosso canal ele tem vários públicos. Então
Tem alguns volumes, algumas edições do Falando Nisso, que elas são muito especializadas. E outras versam, vamos dizer assim, sobre um tema mais acessível, mais amplo. Às vezes uma obra de arte, às vezes algo que permite, né, uma interpretação comum mais acessível. A mitologia grega que você menciona, ela é uma grande porta de entrada para a psicanálise. Isso foi dado pelo Freud, foi repisado por tantos outros autores, né? Mas vamos dizer assim, uma mitologia um pouco estranha, né? Quando a gente pensa, vamos dizer assim, nos percursos clássicos de exegese de mitos. Porque a gente vai, ao mesmo tempo, né, tematizar ali um mito oral do século XII a.C., com uma tragédia, com uma lenda medieval, com uma tragédia do início da modernidade, como Shakespeare, e como uma tragédia da alta modernidade, como Paul Claudel, como uma história, novela contemporânea. E essa capacidade, essa exigência que a gente tem na psicanálise de trabalhar assim, muito rapidamente, entre períodos históricos distintos, de um lado, né, é uma coisa que às vezes surpreende, e a gente muitas vezes pode fazer isso sem o rigor que se poderia esperar, né? Ou demandando aí debates críticos pontuais para a gente ajustar a relevância e a pertinência do uso que está se fazendo desse material. Pensa mais ou menos assim: o começo para nós também é história, mas é história dividida em 3 níveis, né? É história da criança, adulto, envelhecimento, ou seja, a história enquanto ontogênese, né? História enquanto percurso de um indivíduo. Daí a gente tem um segundo nível, que é a história enquanto constelação familiar, enquanto cultura datável na qual aquele sujeito está inserido. E em terceiro lugar, a gente tem assim uma espécie de chão histórico, né? Representado pelas diferentes formas de saber, por uma certa evolução, às vezes prevista por um autor, criticada por outra, mas que seria assim a filosofia da história mais geral que a psicanálise tenta sincronizar, né, esses três níveis. Por isso, né, sempre que você estiver perdida, faça essa pergunta assim: que tipo de problema, né, em termos de filosofia da história eu estou enfrentando? Em seguida, faça o seguinte pergunta complementar: que tipo de problema antropológico eu tenho diante de mim? A psicanálise ela tem a filosofia da história e a antropologia como seus 2 grandes fundamentos. A história aqui, ó, veja, né, eu tô passando da história no sentido que você se refere e conhece para a psicologia do desenvolvimento. Isso também é um tipo de história, tá? Bom, a discutir, né, como é que isso acontece, se isso é de fato um retorno ao que os antigos chamavam de história natural, diferença entre a história coletiva e a história de um indivíduo, né? Bom, mas eu estou dizendo, tem esse primeiro pilar, né, que é como você entende o tempo, como você entende as transformações e as negações que vão acontecendo nesse processo, então as censuras, os impedimentos de transcrição, os esquecimentos. E do outro lado a gente tem a antropologia, ou seja, qual é a lógica, né, da constituição do sujeito. Narciso é um mito tratado por Ovídio, renovado na modernidade, tudo bem, mas ao mesmo tempo o narcisismo é uma estrutura da constituição do sujeito, ou seja, tomar no nível da história, tomar no nível da antropologia. Então, todos nós nos deparamos com o problema de criar um eu, e isso tem que ver com nos reconhecermos numa imagem, dotarmos essa imagem de valor simbólico, separarmos-nos dessa imagem, nos realienarmos nessa imagem, criar um ideal que é, no fundo, um sucedâneo e substituto dessa imagem. Ou seja, uma experiência, né, que efetivamente acontece num dado momento da história, mas é uma experiência que cria uma estrutura,
né? O narcisismo que a partir de então se tornará permanente. Então a gente poderia ir o desmame, acontece a mesma coisa, complexo de intrusão, a chegada de irmãos, acontece a mesma coisa. É uma experiência na história, mas é uma experiência que transforma, né, o sujeito. O complexo de Édipo, dentro dele o complexo de castração, são eventos, né, que têm esse valor transformativo de produção e indução de estruturas mais ou menos permanentes. A gente vai ter, por exemplo, o luto. Né? Você tem o luto como algo que acontece no momento na vida de um sujeito. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o luto como processo permanente de simbolização. É o luto que faz com que um sujeito lide com a capacidade de perda e negativização do objeto. O trauma, né? Quer dizer, é também um evento que você pode dizer, olha, aconteceu aqui, não foi antes nem depois, foi nesse acontecimento. Então ele está na história, mas ao mesmo tempo ele é um evento estrutural. Então um trauma se relaciona com o outro, eles estão numa espécie de sincronia, eles se alimentam mutuamente, eles se referem mutuamente. A gente passa de um registro para outro registro, né? Poderia dizer, tá, o que articula essas passagens, né? A gente vai dizer, tem uma terceira dimensão importante, então, para a gente considerar, né? Posto que tanto história quanto antropologia vão definir a psicopatologia psicanalítica, vão definir o regime bífido dos conceitos. Mas além desses dois, a gente tem o que a gente pode chamar assim de o solo fundamental, os conceitos chaves. E esses conceitos, eles são mais difíceis de aprender. Por quê? Porque eles estão de ponta a ponta numa obra e eles funcionam como dobraduras, ligando os conceitos com a experiência, prática do tratamento, ligando os conceitos numa constelação com outra constelação, ligando os conceitos da psicanálise com conceitos fora da psicanálise, né? Então esses conceitos fundamentais, tente manter sempre um diálogo aberto com eles. No Freud, esses conceitos são chamados de Grundbegriffe. Então são recalcamento, sublimação, inconsciente, pulsões, narcisismo, ego e de superego, né? mais à frente, né? A gente pode dizer também o sonho como um paradigma, ele é uma via régia para a gente entender a metapsicologia e vamos dizer assim, o inconsciente na sua expressão mais universal e mais básica. Esses conceitos, o Lacan vai apresentar outros, né? Vai modificar, vai dizer, não, a transferência também é um conceito fundamental, a repetição é um conceito fundamental, objeto A é um conceito fundamental, a pulsão é um conceito fundamental, quer dizer, ele vai concordar e vai acrescentar, né, outros conceitos. Esses a gente tem que ir com mais cuidado, né? A gente tem que ir percebendo como eles têm variação de emprego, contexto, eles são mais densos que outros. Agora, se isso tudo ainda não melhorar a sua experiência aqui com as nossas exposições, considere um efeito que a gente entende assim, que ele é perturbador, mas ele é necessário. Ele é bom quando ele acontece. Que é o seguinte, a cada aula que a gente tem, cada paciente que a gente discute, cada diagnóstico que a gente elabora, a gente se reconhece naquilo, né? A gente se acha esquizofrênico, melancólico, devastado. A gente se acha tímido, fóbico social. A gente se percebe em transferência, em identificação, em processos de afeto e de angústia. Isso perturba muito nossa relação com o estudo da psicanálise. Porque é como se, em vez de ter lá, olha, as ideias frias que eu adiro por conveniência, assim, interesse político ou ético, elas às vezes vão entrando dentro da gente sem que a gente perceba. E daí a gente começa a ficar irritado com o texto, a gente acha que aquilo está errado, ou então a gente se maravilha, mas esquece completamente o que leu. Esses efeitos, eles são parte do processo, porque eles estão falando, né, de como esse saber entra num sujeito
vamos dizer assim, na acepção mais plena do termo, não só num ego conhecedor. Se você está perdida, assim, e depois se reencontra, e daí, finalmente acho que entendi isso, e na próxima descobre que não entendeu nada, vai em frente que você está no caminho certo. Por hoje é só. Quem quiser mais voltas no redemoinho de Aqueronta Movebo, que tudo suga para falta de clareza, clique aqui no Aqueronta Movebo.